Olá pessoal, tudo bem? Professor Flávio, FRN. Neste canal vocês encontram muito conteúdo aqui sobre eletricidade aplicada e circuitos elétricos. Na aula de hoje iremos aqui resolver uma questão sobre o teorema das tensões de nó. Vamos lá? Vamos considerar este circuito composto por alguns resistores, uma fonte de tensão, uma fonte de corrente e uma fonte de tensão dependente, ok? O objetivo aqui é aplicar o teorema das tensões de nó e calcular a tensão no resistor R4. Porém, podemos fazer isso de várias formas e vamos testar aqui todas as formas. Vamos considerar então, vamos tomar o nó A como referência e resolver a questão. Depois considerar o nó B como referência e resolver a questão. Depois considerar o nó C como referência e resolver a questão. Vocês vão ver que o resultado será o mesmo, porém, uma dessas formas pode ser a melhor. Vamos testar então. Neste caso, eu considerei o nó A como referência. Veja que neste circuito nós temos aqui 3 nós essenciais. Lembrando que a teoria já foi ministrada em videoaulas passadas. Então, com 3 nós essenciais, podemos aqui ter um circuito com 2 equações, pois vamos escolher um nó como referência. Neste caso, escolhemos o nó A como referência. Veja, o nó A como sendo a referência, temos o símbolo aqui do terra, ok? Teremos então que o objetivo agora é encontrar as tensões VB e VC. Na verdade, os potenciais elétricos VB e VC. Antes disso, temos uma fonte dependente. Com isso, nós temos aqui algumas relações adicionais. Neste caso, nós temos aqui uma fonte de tensão que depende de uma corrente Ix, onde Ix é a corrente aqui que passa por resistor R2. Neste sentido aqui indicado no circuito. Veja que, considerando este sentido, teremos o potencial positivo na parte de cima, o potencial negativo na parte de baixo. O potencial na parte de cima é zero, que é VA, e o potencial na parte de baixo é VC. Então, concluímos que I de X vai ser mais zero, menos VC, sobre R2, que resulta em menos VC sobre 2. Agora podemos aplicar teorema, certo? Que no caso aqui vamos escolher um dos nós, no caso o nó B, e vamos aplicar aqui lei de Kirchhoff das correntes. Neste caso, considero todas as correntes saindo neste nó e faço somatório igual a zero. Esta é a lei de Kirchhoff das correntes. I de B1 mais I de B2 mais I de B3 mais I de B4 igual a zero. E agora temos que escrever cada uma destas correntes em função das variáveis de nó, que são V de B e V de C. No caso aqui, nós consideramos aqui o sentido de cada corrente e a polaridade que cada corrente aqui vai impor. Por exemplo, a corrente B1 vai impor uma polaridade positiva no lado direito, de R3, polaridade negativa do lado esquerdo. Videoaulas passadas ensinam isso aqui com mais detalhes. E também precisamos do potencial em cada nó, ok? Vamos lá. Como o nó A ele é tomado como referência, aqui nós temos o ponto C, o potencial é V de C. Este ponto aqui apresenta o potencial V de C. Se aqui o potencial é V de C e nós temos uma fonte de 9X, isso implica que o potencial neste nó aqui vai ser V de C mais 9X. Lembrando que X é menos V de C sobre 2. Ok? E agora podemos montar nossas equações. Por exemplo, I de B1 vai ser mais V de B menos 0 dividido por R3. I de B2 é menos 1 ampere. Por quê? Porque essa fonte de corrente é contrária ao sentido de I de B2. I de B3, no caso aqui teremos mais V de B menos
V de C mais 9I de X. E I de B4 vai ser mais V de B menos V de C sobre R4. Ok? Então, conseguimos aqui montar uma primeira equação. Vamos agora fazer o mesmo para o nó V de C. No caso aqui, para o nó onde se tem V de C, que é o nó C. No caso aqui, vamos considerar novamente as correntes saindo do nó. Temos 4 correntes. I de C1, I de C2, I de C3 e I de C4. Lembrando que este nó é igual a este nó. Então não vamos considerar a corrente que sai desse nó aqui e entra no mesmo nó. Então essas correntes aqui não são consideradas. São consideradas apenas correntes que realmente saem do nó C e vão para outro nó, certo? Somando as 4 correntes I de C, igualando a zero, certo? Podemos encontrar a nossa segunda equação. E aí temos que escrever cada uma dessas correntes em função das variáveis de nó. Mais uma vez, V de B e V de C. Neste caso aqui, seguindo aqui cada corrente fictícia, considerada aqui, correntes que saem do nó C, temos as respectivas polaridades e também conhecemos aqui os potenciais em cada nó. E aí podemos montar as equações. Por exemplo, I de C de 1 vai ser mais VC mais V menos 0 dividido por R1. I C de 2 vai ser mais V de C menos 0 sobre R2. E C de 3 vai ser mais V de C menos V de B. E IC de 4, essa corrente que sai daqui, ó, IC de 4 é essa corrente, então vai ser mais V de C mais 9x menos V de B. Com isso, temos a segunda equação, certo? E com duas equações, vocês podem chegar a esse resultado aqui, são duas equações, duas variáveis, V de B e V de C, as tensões de nó. O resultado é que V de B é igual a 5, V de C é menos 5 volts. Veja que tensão em R4, que é o que se pede na questão, vai ser mais V de B menos V de C, que é 10 volts. Esta é a solução final, escolhendo o ponto A como referência. Podemos escolher um outro ponto como referência, não tem problema, ok? E vamos mostrar aqui. Vamos agora resolver a questão novamente, é uma outra solução, considerando agora o nó B como referência. Nó B é a nossa referência, então o objetivo agora, o potencial em ponto B é zero, já é conhecido. O objetivo agora é calcular o potencial em A e o potencial em C. E vamos aplicar a mesma técnica. Então, neste caso aqui, inicialmente temos que calcular a corrente X, pois temos uma fonte dependente aqui, certo? Depende dessa corrente I de X. E aqui, ó, I de X é uma corrente que segue o sentido de cima para baixo, no resistor R2. Então, I de X vai ser mais V de A menos V de C dividido por R2, certo? I de X é isso daqui. Agora podemos aplicar o teorema. Vamos escolher o nó A inicialmente. Vamos considerar correntes imaginárias que saem desse nó A, fazer o somatório e igualar a zero, certo? No caso aqui, a lei de Kirchhoff das correntes. Então, essas 4 correntes imaginárias vão ser igual a zero e precisamos agora escrever cada uma dessas correntes em função do potencial em cada nó. E aí, evoluindo aqui essas correntes, identificando aqui o potencial em cada resistor devido a essas correntes, concluímos o seguinte, que I de A1 vai ser mais V de A menos V de C mais V. Ok? Aqui, ó. Vamos lá, o próximo. I de A2. I de A2 é igual a 1 A, porque está no mesmo sentido da fonte de corrente. I de A3 vai ser mais V de A menos 0 sobre R3. E I de A4 vai ser mais V de A menos V de C sobre R2. Certo? Com isso, nós temos aqui a nossa primeira equação.
Vamos agora para o próximo nó, que é o nó C, certo? Mais uma vez aqui temos 4 correntes fictícias saindo do nó e podemos aplicar o somatório igual a 0, certo? Para desenvolver aqui a segunda equação. Considerando o sentido dessas correntes, todas saindo do nó C, teremos aqui esta situação. Por exemplo, se aqui o potencial nesse nó é V de C, o potencial aqui vai ser V de C mais V, por conta dessa fonte de tensão entre esses dois nós. Se o potencial aqui é V de C, então o potencial nessa parte aqui vai ser V de C mais 9x. Lembrando que x é V de A menos V de C sobre 2, certo? E aí temos o seguinte, que I de C1 vai ser mais V de C mais V menos V de A sobre R1. I de C2 vai ser mais V de C menos V de A sobre R2. I de C2 vai ser mais V de C menos 0 sobre R4. E I de C4 vai ser mais V de C mais 9x menos 0 sobre R5. Temos aqui a segunda equação. Desenvolvendo essas duas equações, encontraremos aqui esse sistema de equações com duas equações e duas variáveis, ou seja, temos uma solução. E a solução é V de A igual a menos 5, V de C igual a menos 10. Pensando em R4, que é o que se pede aqui, vai ser então, veja que no polo positivo temos o potencial 0, então vai ser 0, certo? Vai ser V de B, que é 0, menos V de C, ou seja, vai ser menos V de C, que vai ser 10 volts. É a mesma resposta da questão anterior, a mesma questão, só que escolhendo o nó A como referência, certo? Vamos agora resolver a questão novamente, considerando o nó C como referência, ok? Então, é uma outra solução. Neste caso, entre essas três soluções, eu escolheria esta daqui, por quê? Porque o nó C, ele tem 4 componentes, igualmente aos nós A e B, porém no nó C nós temos aqui duas fontes de tensão conectadas a ele, e isso é muito bom para se escolher o nó de referência, certo? Não esqueçam de verificar a videoaula que explica a parte mais teórica desse método. Então o objetivo aqui é calcular V de A e V de B inicialmente, para depois calcular o V de R4. Então, se aqui é 0, o potencial nesse nó aqui é 0, o potencial aqui vai ser V, que é 10 volts. Se o potencial aqui é 0, o potencial aqui vai ser 9x, certo? Lembrando que x, olha, vai ser uma corrente nesse sentido, então vai ser mais V de A menos V de C sobre R2. Como V de C é 0, então x vai ser V de A sobre 2. Aplicando agora o método, considerando aqui o nó A, certo? Podemos aqui montar a primeira equação, certo? Vamos aplicar aqui lei de Kirchhoff das correntes, somar essas correntes fictícias. São correntes fictícias apenas para aplicar um método. Então, somando essas 4 correntes igualando a 0, teremos a primeira equação, certo? Essas correntes escolhidas, elas vão resultar aqui em potenciais específicos, indicados aqui agora na figura. Por exemplo, I de A1 vai ser mais, polo positivo desse lado, V de A menos V de C mais V, certo? Dividido por R1. I de A2 vai ser 1 ampere, certo? I de A3 vai ser mais V de A menos V de B sobre R3. E I de A4 vai ser mais V de A menos 0 sobre R2. Fazendo isso daqui, certo? O somatório destes termos, teremos então a nossa primeira equação. Podemos agora ir para o próximo nó, certo? O próximo nó é o nó B. Aplicamos aqui todas as correntes saindo, né? Podemos fazer essa consideração, são correntes fictícias, e aí cada corrente dessa, identificamos aqui as polaridades nos resistores e aplicamos aí o somatório
igualamos a zero. Ou seja, o somatório das correntes é igual a zero. Com isso, teremos aqui I de B1 vai ser mais V de B menos V de A sobre R3. I de B2 vai ser menos 1 ampere. I de B3 vai ser mais V de B menos 9I de X sobre R5. E I de B de 4 vai ser mais V de B menos V de C sobre R4, certo? Com isso, teremos a primeira equação aqui. Com isso, teremos agora um sistema de equações, certo? Composto por duas equações de duas variáveis, que vai resultar em V de A igual a 5 volts e V de B igual a 10 volts. Veja que a tensão em R4 vai ser mais V de B menos V de C. Só que V de C é igual a zero. Então, teremos aqui, certo? Tensão em R4 vai ser igual a V de B. E V de B é 10 volts, certo? Veja que é a mesma resposta das soluções anteriores. Então, fica a sua escolha atribuir aqui um nó como referência, mas lembrando, né, da videoaula passadas, que o melhor nó é aquele que se tem o maior número de componentes e o maior número de fontes de tensão conectadas a ele. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e vejo vocês aí na próxima videoaula.